Gente, faz a prece. Vou colocar a Isabel fazer a prece para nós, Bel, por favor. Mestre amado, solicitamos aqui a presença de espíritos amigos, para que o estudo seja produtivo, que possamos assimilar tudo que estamos estudando, e mais do que isso, que possamos colocar em prática. Desejamos aprimorar através dos estudos para servirmos melhor e para estarmos também à disposição, para que dessa maneira possamos retribuir um pouquinho de tudo que nós recebemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, assim. Que assim seja. Olá, Calazans. Pode continuar aí com o nosso estudo. Bem, então, hoje vamos iniciar no item 4, né? Reencarnação de enfermos. Então, ele começa iniciando dizendo, né? Dos abismos expiatórios volvem à reencarnação quando se mostram inclinados à recuperação dos valores morais em si mesmo. Então, ele está dizendo o seguinte, o André, né? Lá dos abismos, né? Essa volta reencarnatória é aqueles que se mostram inclinados, né? A mudança, a recuperação desses valores, né? Aqueles que estão endurecidos mesmo, que renitentes, vão continuar lá, né? Em processo de sofrimento lá, né? Até despertar para a necessidade dessa mudança, né? De pensamento e de atitudes para poder vir a uma nova reencarnação. E aí a gente vamos ler também lá no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 19, quando fala alma e reencarnação, lá também é trazido esse mesmo entendimento. Então, lá diz o seguinte: passado esse período de perturbação espiritual, lá no plano espiritual, né? Tão logo revela os primeiros sinais de positiva renovação para o bem, registra, né, o espírito, o auxílio das esferas superiores, que, por agentes inúmeros, apoiam o serviço da luz divina, onde a ignorância e a crueldade se transviam na sombra. Muita vez, ascendem a escolas beneméritas, nas quais recolhem mais altas noções da vida, aprimoram-se na instrução, aperfeiçoam impulsos e exercem preciosas atividades, melhorando os próprios créditos. Então, lá mesmo, pode ser recolhido dessas zonas umbralinas, né, desses abismos que ele coloca aí, dentro de uma colônia lá, para uma preparação, né, até para vir, né, para ele receber essas, como ele coloca aqui no Evolução em Dois Mundos, essas mais altas noções da vida, né? E aí, no Evolução em Dois Mundos, continua. Todavia, as lembranças dos erros voluntários, ainda mesmo quando as suas vítimas tenham já superado todas as sequelas dos golpes sofridos, entranham-se-lhes no espírito por semente de destino, de vez que eles mesmos, em se reconhecendo a necessidade de promoção a níveis mais nobres, pedem novas reencarnações com as provas de que carecem para se quitarem consciencialmente consigo próximos. Então, lá mesmo, aqueles a quem eles ofenderam, né, perdoaram, às vezes está no patamar evolutivo até melhor, né, daqueles que cometeram esses erros, né, eles já não têm sentimento de vingança, de revolta, né? Então, mesmo isso assim, né, esses espíritos que estão lá, né, que já se mostram inclinados, né, eles reconhecem da necessidade, né, de
E realmente, é aqui na Terra, né, na nova reencarnação, que vamos ser testados. Às vezes a gente está numa colônia lá, está num ambiente favorável, nosso lar ou outros, né, recebendo ajuda, recebendo a instrução. Ali não está sendo feito o teste ainda, ele está aprendendo, ele está se aprimorando, ele está se fortalecendo. Mas o teste mesmo, a prova mesmo, é, durante a nossa estada aqui na Terra, na reencarnação. Então, eles mesmos pedem, né, para esse retorno. Né? E, claro, naquele planejamento, e quando podem, né, participar do planejamento reencarnatório, eles vão pedir aquelas provas, né, ou aquelas expiações para resgatar todo esse delito que ele cometeu, né, essa infração à lei divina, né, como foi colocado na semana passada. Né? Então, eles têm essa consciência que tem que mudar. Né? Agora, entendendo que aqueles espíritos que mostram essa disposição, né, não quer dizer que, chegando aqui, né, reencarnando, vão ter sucesso, né, nos seus empreendimentos, na sua proposta, né? E, às vezes, nessa proposta reencarnatória. Aí chega aqui, tem o véu de esquecimento, e aí nós vamos ver mais à frente, né, as várias situações que podem influenciar que a gente, com aquele propósito inicial que estavam tendo lá no plano espiritual, no planejamento reencarnatório, a gente aqui não conseguiu cumprir. Né? Porque a carne tem essa limitação de a gente não lembrar. Né? E é necessário isso. É o teste, é a prova. Né? Então, nem sempre, né, aqueles mesmo tendo essa vontade, espontâneo-se inclinado, ele está apenas iniciando o processo. Né? É algo lento, gradativo. Né? E aí, cabe lembrar também, né, que muitas vezes, nessas regiões de sofrimento, muitas vezes tem espíritos ali no início da sua evolução, ou portadores de grande perturbação espiritual também, né? Ou ainda que demonstram persistente estado de rebeldia perante a lei de Deus, né? Eles estão impedidos de opinar, né, no próprio planejamento reencarnatório. E, nessa situação, né, a experiência reencarnatória desses espíritos renitentes no mal, ou ainda no início da sua evolução, né, ou lá em grande perturbação espiritual, né, eles são tutelados, né, o planejamento é tutelado por um espírito esclarecido, né, e aí é a chamada, né, reencarnação compulsória. Não tem condições de participar. Né? Até quando ele fala nessa perturbação espiritual, às vezes o espírito, né, já está sem condições mesmo até por misericórdia de Deus, tem espíritos que ficam lá, mas bem, do jeito que está sendo aqui a atuação em cima dele, muitas vezes, por misericórdia, vem numa reencarnação para se afastar daquela região que está lá, para ver se consegue ter um alívio, né, e aí, né, poder iniciar primeiro processo de arrependimento, para depois, né, vir, né, e reparar. Então, é o que ele coloca para a gente aí, né, no início desses espíritos que vêm dos ambientes expiatórios. Né? Só mesmo aqueles que estão inclinados, que têm a possibilidade de participar, né, desse processo reencarnatório. E ele continua: transportados a novo berço, comumente entre aqueles que os induziram à queda, quando não se vêem objeto de amorosa ternura por parte de corações que por eles renunciam à imediata felicidade nas esferas superiores. São resguardados no recesso do lar. Então, a anteriorista traz aqui dois aspectos, né, nesse retorno. O primeiro aspecto é quando o espírito reencarna comumente, né, entre aqueles que induziram a queda, e podendo ser, né, ou no mesmo círculo familiar, ou num grupo próximo do espírito, né,
não precisa ser dentro da família, mas que vai ter contato próximo, proximidade. E aí, né, ele vai se juntando com aqueles, né, nesse retorno, aqueles que eram seus comparsas na reencarnação anterior, né, comparsas nos seus delitos, né, eram cúmplices. Então, tem essa possibilidade, a primeira possibilidade, né, o primeiro aspecto é esse, é voltar entre aqueles que nos viram a queda. Quanto a isto, aí voltar, eu trouxe um exemplo que está no livro Ação e Reação, no capítulo 10, né, com o título Entendimento, onde lá narra o caso de Laudemira, né? A Laudemira, só para fazer um resumo, né, as suas penas estavam em débitos pesados, né, contraídos 5 séculos atrás. Então, ela foi uma dama de elevada situação na corte de Joana II, a rainha de Nápoles, né, entre 1414 e 1435. E possuía, então, ela tinha 2 irmãos consanguíneos, né, e apoiava aqueles planos dela de vaidade, de domínio, né. Mas, vendo que o seu marido era um entrave, né, para as suas leviandades, ela arrastou o marido à morte, né, planejou a morte dele. E, ficando viúva e dona de bens consideráveis, né, ela cresceu em prestígio dentro da corte, né, e se fez confidente da rainha, né, confiando-se a prazeres e dissipações em que perturbou a conduta de muitos homens de bem e arruinou muitos lares. Então, ela aproveitou daquele contato com a rainha ali e começou a agir, prejudicando muita gente, né? E foi assim que, ao desencarnar nos meados do século XV, ela desceu né, diz o André Luiz, né, a medonhas profundezas infernais, onde padeceu o assédio de seus ferozes inimigos que não lhe perdoaram os delitos. Então, aquilo que nós estamos estudando anteriormente, né? Desencarnou aqui e vai para aquele mesmo ambiente, né, aquele padrão vibracional dela, né? E muitas vezes, né, vai estar lá esperando quem? Aqueles a que ela prejudicou aqui durante a encarnação, né, a última encarnação, né? E tendo esse assédio, essa perseguição lá, né? E aí, lá no livro, né, diz que ela sofreu por mais de 100 anos consecutivos nas trevas densas e voltou a carne, né, por 4 vezes consecutivas. Então, ela reencarnou 4 vezes consecutivas após aqueles episódios que ela teve lá, né, no século XIV, século XV. Por intercessão, aí veja bem, por intercessão de amigos do plano superior, né? Mas só que ela veio com cruciantes problemas expiatórios. E aí o Hilário, né, ele pergunta para o assistente Silas, né, mas de cada vez que se retirava da carne, nas 4 existências a que alude, continuava ligadas às sombras? E o Silas responde, como não, né? Quando a queda no abismo é de longo curso, ninguém emerge de um salto. Então, de uma hora para outra que você se modifica, né? E, veja bem, ela levou 4 reencarnações, vinha com problemas, voltava, vinha, né? Estava sempre ligada. E ela, naturalmente, prossegue Silas, entrava pela porta do túmulo e saía pela porta do berço, transportando consigo desajustes interiores que não podia sanar de um momento para o outro. Então, essa atitude nossa, né, de chegar e desequilibrar, desviar do caminho, praticar o mal, né, e às vezes por um longo período, né, como fazendo parte, né, do caráter da pessoa, a recuperação também é lenta, né? Não é de uma hora para outra. Mas só que, depois dessas 4 reencarnações, ela reencarnou, ela se internou lá na Mansão da Paz, né?
30 anos atrás, após padecer longos anos nas esferas inferiores, né? E mesmo lá, né, na mansão da paz, quer dizer, ela foi recolhida lá daquela região sofredora, né? Ela acusava, então, terrível demência, né? Conduzida à reencarnação, aí já, né, sob os auspícios das entidades lá da mansão Paz, né? Ela deveria receber em seu lar 5 de seus antigos cúmplices para reerguer-lhes, né, os sentimentos na condição de mãe, o que, em caso de êxito, lhe propiciará enorme prêmio diante da lei amorosa e justa. Então, veja bem, nesse primeiro item, né, que o André colocou no texto de hoje, aí, né? Comumente entre aqueles que os induziram à queda. Então, vai reunir-se. Claro, né? Vai ser, né, uma reencarnação difícil, complicada, porque veja bem de onde estão vindo, né? Veja bem os laços entre eles, né? Então, o lar sendo, né, esse local dessa reparação, né? Dessa tentativa de mudança, de se transformar. E aí, no caso, né, todos aqueles espíritos ali eram comparsas, né, como foi colocado para a gente aqui no livro, no Evolução em Dois Mundos, né? Junto a turma toda de criminosos ali. Então, é difícil, né? Um outro, segundo aspecto que ele fala, quando ele fala assim, né, quando não se vê objeto de amorosa ternura por parte de corações que por eles renunciam à imediata felicidade nas esferas superiores. Como exemplo disso, né, nós temos um livro de libertação, né, lá comandado pelo espírito Gregório, né, e a missão de André Luiz, junto com o Gubi, né, o mentor espiritual, e a partir de uma solicitação que veio das esferas superiores, naquele caso, a mãe do próprio Gregório, né, a Matilde, pediu que o filho fosse auxiliado, né, através do convencimento, através de uma inspiração, para que ele saísse daquela condição, porque ele já mostrava, né, como foi colocado, estava 500 anos lá, naquela região, ele já mostrava uma tendência de mudança. E depois de tanto tempo, né, ele estava cansado já de estar naquela condição, né? E experimentava, como coloca no livro, algum tédio, né? Porque constitui uma bênção nos corações infiéis ao Senhor, né? Então, já lhe surpreende no espírito rudimentos de necessária transformação. Então, de tanto cansar fazer o mal, já estava sentindo tédio ali, né? Então, nessa nova oportunidade de mudança, né? Ele estava ali acompanhado por aqueles espíritos, né, que estavam trabalhando em cima dele, a pedido da mãe dele, a Matilde, né, e que em breve anos, né, ela desceria de novo a carne, né, a fim de esperar que em Gregório, né, em existência de resgate difícil e doloroso. Então, ela, apesar de estar em esfera mais evoluída, ela aceitou vir numa reencarnação para auxiliar, né? Tê-lo como filho e para auxiliá-lo, né? É claro que a existência dele também seria uma existência difícil. Então, aí esse é um exemplo daqueles espíritos, né? Como coloca aí, de objeto de amorosa ternura, né? A querer auxiliar o seu tutelado, né? Ou alguém que teve vínculo no passado, para ajudar. Do mesmo modo também, eu trouxe nesse próximo slide, lá no livro Nosso Lar, é um caso mais conhecido, né, da maioria, até por causa do caso do filme, lá no capítulo 16, Confidências, né, a mãe de André Luiz encontrou-se com ele lá nos jardins do Nosso Lar e fala sobre ele, né, sobre a situação do marido, né? Ele quis saber como é que está o pai dele, ele fala, teu pai. Há 12 anos que ele está numa zona de trevas compactas, no umbral,
Infelizmente, ele era fraco e mantinha relações clandestinas fora do lar. 2 delas estavam ligadas à vasta rede de entidades maléficas que o arrastaram à zona de sofrimento, onde ainda se encontra. Então, e lá no plano, e lá e lá na região, né, do Bralina, lá, essas 2 mulheres também estavam, né, tendo ligações com o pai dele lá, né, o Laerte, né? E a mãe do André Luiz, né, se propôs o quê? A reencarnar, né? ter novamente o pai dele, né, como marido, né, e casar novamente com ele, e como filhas do casal, as 2 mulheres. Então, ali, né, ela pegando, tá lá o marido e as 2 filhas, né, que tinham vínculos, né, por desajustes, né, por desequilíbrios, voltando novamente. Então, é um caso também, né, onde corações bondosos aceitam, muitas vezes, sair de lugares, né, em que mais evoluídos, uma situação melhor, para vir, né, com gestos de amor, com esses gestos de fraternidade, né, para ajudar nesse ambiente de resgate e reajuste espiritual em família, dentro do lar. Né? Lavando, vão pegar esses 2 casos aí, que é a mãe do André Luiz, e tem até uma situação onde a mãe dele, nesse capítulo, ela fala que iria reencarnar para ajudar o Laerte e as 2 mulheres, e o André Luiz não concorda. Como, né? Como? Depois de ser traído, né? Ele não concorda. Por quê? Porque ele ainda pensava a nível humano. Então, você vê os 2 casos, você pega a Matilde e a mãe de André Luiz, são 2 casos que o próprio Jesus, ele diz assim, somente o amor pode cobrir a multidão de pecados. Enquanto a gente aqui na Terra acha que é dono do outro. Então, aí você vê o mesmo caso de Tobias, a gente já citou isso aqui, né? Dele ter as 2 companheiras dentro de casa. Então, assim, nós aqui na Terra, nós criamos uma ideia de posse. É uma ideia extremamente diferente. Enquanto nós deveríamos fazer com que o nosso amor desperte, nós estamos fazendo o contrário. Ou seja, então você vê, por exemplo, você fala assim, a Matilde ficou esperando pelo Gregório 500 anos. Pô, quando a gente fala aqui em 1 ano, 10 anos, as pessoas assustam. Pô, 10 anos, 20 anos. Ela ficou 500 anos aguardando que o Gregório manifestasse o desejo de mudança. Olha que interessante. O tédio, hein? Isso. Então, aí você para e pensa assim, realmente, é só pelo amor. Então, assim, se nós não começarmos a entender verdadeiramente o que é esse amor que nós falamos tanto, nós continuaremos apenas com palavras. Né? Só para lembrar. Ô, Vicente, Oi. mas ter essa tranquilidade, porque às vezes você também conviver com pessoas, igual essa questão de traição, né? Você conviver com uma pessoa que te traiu, isso aí não só na questão do amor, mas traiu de outras formas, né? Existem vários tipos de traição. E você perdoar verdadeiramente é complicado isso, né? Ter esse sentimento de perdão, assim. A gente tem que aprender realmente a perdoar para conseguir iniciar essa trajetória do amor que você falou, né, cara? Você sabe por que Jesus, Will, por que Jesus fala que nós temos que perdoar 70 vezes, 7 vezes? Automatizar, né? A gente só Porque, na realidade, o perdão não é para com o outro. Ó, eu já contei a história aqui do espírito que chegava, eu participava na reunião, o espírito chegava assim, quem ama não perdoa.
E ele, toda reunião ele diria: quem ama não perdoa, quem ama não perdoa, quem ama não perdoa. E aí um dia o dirigente ficou puto com ele, né? Hoje eu pego ele. Na hora que ele chegou, ele virou e falou assim: quem ama não perdoa. Ele falou assim: meu irmão, para aí. Aqui não é lugar de brincadeira, nós somos uma reunião séria. Então eu vou te pedir você para você parar de vir aqui e ficar falando só isso: quem ama não perdoa. Aí ele virou e falou assim: realmente, quem ama não perdoa, porque quem ama não ofende, não se sente ofendido. E isso é fato das nossas vidas. A questão o que atrasa a nossa caminhada na evolução? É porque nós sentimos donos de qualquer coisa. Então, ao sentir donos, nós sentimos traídos. Esse é o grande problema. Então, por exemplo, a minha mulher, o meu marido, o meu filho. Então, e a gente esquece que tem um detalhe interessante nisso tudo, que nós estamos num processo reencarnatório. Ele acabou de citar aí, né, sobre a rainha que reencarnou 4 ou 5 vezes, e depois ela ia receber todos aqueles homens como filhos para amá-los. Agora, será que aqueles filhos verdadeiramente amaram aquela mãe? Ou eles agiam... Por quê? Porque a gente tem o processo do esquecimento do passado. Mas esquecer o passado não é anular. O Ezequiel disse outro dia para nós: nós esquecemos o passado por caridade divina. Mas o que acontece? Esse esquecimento é para que nós estejamos mais leves e possamos melhorar a nossa visão da vida. Mas se nós não fazemos isso e continuamos cometendo outros crimes, é aí que nós atraímos de volta aquele passado que passou, ou seja, aqueles espíritos com quem nós convivemos que vamos nos reconhecer. Então, esse é um fato. E realmente, por isso é que o grande problema é que nós temos que perdoar a nós mesmos. Ezequiel disse uma vez para uma companheira nossa: ninguém tem o poder de trair ninguém. Eu concordo plenamente com ele. Eu só posso trair a mim mesmo. Eu só posso trair ao compromisso moral que eu gerei. Aí sim, eu estou me traindo. Eu ia falar isso mesmo, Vicente. É engraçado, a pessoa, quando trai, ela trai ela mesma. Né? Ela prejudica ela mesma, não é, né, a gente. Né? Então, a hora que você passa a entender isso, fica muito mais fácil. Né? Ô, Vicente, eu estou falando isso pelo seguinte, só um minutinho, pai, só para eu entender o raciocínio aqui. Na última quarta-feira, não vou citar nomes, eu conversando com uma pessoa lá, está precisando de conversar, né? Então, ela cuida do próprio pai e essa pessoa não foi um bom pai. Então, hoje está precisando de cuidados e a pessoa se sente muito revoltada por cuidar do pai, porque não gosta dele de jeito nenhum. Se sente muito assim. Então, é difícil você dar conselho, né, com uma pessoa quando você não passa por isso, entendeu? Então, aí eu pergunto assim, como faz para conquistar esse amor, amar uma pessoa que prejudicou tanto durante a vida? E estou falando que esse caso aí... Mas aqui, o Jorge Larrat, quando ele fala no Sermão da Montanha sobre as 9 bem-aventuranças, aí ele fala sobre o perdão. Aí ele fala o seguinte, que o perdão tem 3 estágios. Você pode oferecer a outra face, você pode ter boas relações ou boas palavras com quem te prejudicou, né? Agora, se você não consegue oferecer a outra face, se você não consegue ter um bom relacionamento com essa pessoa, você vai orar por ela. Pronto. Patrícia, tem um detalhe interessante nisso tudo, é o seguinte. Se eu não me perdoar, eu não consigo caminhar. Quando Jesus fala do ceitil por ceitil, que ceitil é moeda, né? Então, se eu não quito comigo mesmo, ou seja, porque tudo sou eu, é a minha mente. Então, eu às vezes eu escuto Ezequiel falar assim, se nós não aprendermos a nos amar,
e ele diz assim: o princípio do amor é o respeito. Ou seja, se eu não me respeito, eu vou respeitar quem? Eu vou julgar, né? A gente sai daquele trabalho igual a gente fez lá hoje. Olha que interessante. Quantas pessoas nós plantamos no coração a esperança? E hoje aconteceu um detalhe lá muito interessante, eu acho que serve para a gente pensar. Um companheiro me chamou revoltado, virou producente. Eu já tentei resolver isso, tem uma mulher ali que ela foi lá e pegou 6 pãezinhos. E eu já chamei a atenção dela, isso é um absurdo e tal. E ela pega o pão e esconde. Então você vai lá, eu vou te mostrar quem que é, você toma uma atitude. Aí eu fui lá só para não quebrar a ideia dele, olhei e eu nem vi quem que era. Aí ele vira para mim e fala assim: aí você viu a mulher? Vi. Ah, então tá bom, beleza. Depois eu virei para ele e falei assim: nós precisamos de entender o que verdadeiramente é um miserável. Mas nós precisamos de entender também a necessidade do outro. Por quê? Por que ela estaria pegando 6 pãezinhos, enquanto os outros pegavam um pãozinho só? Então, nós não temos o direito de julgar. E, na realidade, nós estamos ali para quê? Nós estamos lidando com pessoas que estão ligadas a nós de um passado. Então, nós não vamos querer transformar as pessoas de uma noite por dia naquilo que nós não conseguimos transformar em nós numa encarnação inteira. Quantos de nós estão ali para quebrar mesmo em nós o orgulho, a vaidade, a presunção? A gente está ali para isso. Mas será que isso está acontecendo? Então, quando eu começo a julgar o outro, o que está acontecendo comigo? Eu estou deixando de me olhar. Então, eu penso o seguinte: não é que eu tenho que de compactuar com o erro, mas eu tenho que analisar o porquê está acontecendo aquilo. Por quê? Eu não diria todos, mas uma grande parte das pessoas que estão ali estão no estado de miserabilidade. E a miserabilidade não é ausência de comida, não. É o miserável espiritual. Não é o pobre de espírito, é o pobre em espírito. Porque há uma diferença muito grande quando Jesus fala pobre de espírito, que esse vai atingir o reino dos céus, e ele fala do pobre em espírito. O pobre do espírito, a grande maioria, somos nós. Então, assim, realmente a gente precisa de entender que todos os erros que nós cometemos aqui, e quando nós conseguirmos atingir o retorno nosso à nossa casa de origem, pode ter a certeza que nós vamos ter que recompor isso. Quantos casos a gente vê, em André Luiz mesmo, o Calazans tem citado vários aí, onde, às vezes, a pessoa chega no plano espiritual ainda dono dos filhos na terra, ainda dono do marido ou dono da esposa que ficou, e as orientações que são dadas são completamente diferentes, ao ponto, às vezes, de pegar uma mulher que foi excessivamente ciumenta, ela desencarnou e vira e fala assim: não, você vai voltar para a terra para arrumar uma companheira para conviver com o seu marido, porque ele não pode ficar sozinho. Olha para você ver como é que funcionam as coisas. E a gente ainda nessa ideia de que nós somos donos de alguma coisa na Terra. Ô Vicente, isso aí que você falou, acho que seria uma outra parte do tema que a gente está discutindo, né, a questão de traição. Mas isso aí que você falou também, o que eu vejo é o seguinte: nós que somos trabalhadores ali, fomos para essa tarefa hoje do domingo, às vezes o que nós temos que aprender ali é realmente enxergar o outro, não só o processo. Porque muitas das vezes a gente fica se preocupado em cumprir com o processo. Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, e esquece do outro. Então a gente tem que... É um aprendizado, né? Mas essa questão de conquistar o amor, quando a gente, por exemplo, está nesse trabalho que a gente foi hoje, a gente consegue ali acolher uma pessoa que está passando dificuldade,
você atende até com carinho e tudo, mas como você não está convivendo com aquela pessoa, é tranquilo você lidar com isso. Agora, quando você lida ali no dia a dia, que a pessoa que você não gosta tem raiva, né, que é o caso dessa conversa que eu tive na quarta-feira com a moça lá. Realmente uma situação complicada, né, cara? Willi, você sabe qual que é o bom de ser espírita? É porque o espiritismo ele te dá a resposta concreta para tudo. Olha, hoje eu paro e penso assim, por tudo que a gente tem estudado. Nós, espíritas, por exemplo, nós temos medo dos obsessores. A espiritualidade fala o contrário. Muitas vezes os próprios obsessores que vivem conosco, às vezes eles... Eu digo obsessor porque é o termo que se usa. Sim. Eu não usaria esse termo. Mas os espíritos que convivem conosco, em sua maioria, muitas vezes eles estão até nos ajudando. Estão lembrados, vamos voltar lá em Jesus, quando Jesus ele diz assim, o perigo de tirar 7 demônios do corpo de alguém é quando vem mais 7, porque você não sabe que tipo vão voltar. Ou seja, olha que interessante, todo mundo quer ficar o quê? Livre de tudo. Mas a grande maioria desses espíritos que convivem conosco no dia a dia e que às vezes nos põem à prova, são esses espíritos que estão nos ajudando a evoluir. Sim. E que a gente não quer ver assim. Por quê? Porque nós criamos os conceitos, a gente criou o conceito de felicidade. Não é isso? Sim. Ô, Vicente, até aproveitando aí o que você está falando, sobre algumas coisas que aconteceram lá hoje, na entrega da cesta, e que vem muito dentro desse processo. A gente tem que lembrar que a gente está ali, um aprendendo a receber e o outro tá aprendendo a doar. E, às vezes, dentro do processo, igual você não estava lá, chegou uma senhora lá que com uns 3 meninos e ainda um com problema de autismo, né? E chegaram lá depois, naquela condição. E assim, e Deus nos abençoou dentro do mês, que conseguimos comprar a cesta. Aí eu dei a cesta para ela. E depois chegou mais aquele pessoal lá, que eu fui lá na caminhonete, falei com você falou assim, ó, se tiver, pode dar. Eu fui lá e com a sua permissão e doei a cesta para ela. E depois eu estava pensando, o dinheiro chegou, Deus abençoou que o dinheiro chegou para que a gente pudesse levar esperança para essas pessoas. Todos que foram lá receberam. Então, gente, por que reter? Né? É importante, assim, que, graças a Deus, acho que depois que você chegou, você ainda teve que doar mais algumas lá. Ou seja, sim, a nossa meta de esperança foi cumprida. Ninguém chegou lá, e eu lembro dessa palavra sua lá na rua, ninguém que chegou voltou com as mãos banando. Todos que chegaram voltaram com a sua cota, né, vamos falar assim, não de cesta, mas sim de esperança na mão. Imagina essa família que chegou lá com esses meninos e tal, e eles voltaram ali, tinham esperança de ter comida para aquelas crianças durante um tempo lá, para o pessoal trabalhar, fazer alguma coisa, que a cesta em si ainda tem gás, tem luz, tem moradia, tem vestuário, tem um monte de coisa, né? Então, e graças a Deus, todas as pessoas que foram, elas receberam, né? Igual, teve uma senhora lá que queria o leite, mas falou assim, o leite para as crianças, eu entreguei para as crianças. E algumas entenderam, outras não, mas todas as crianças que passaram lá levaram o seu leite, né? Então, assim, é só para a gente lembrar que estamos no aprendizado de aprender a dar e o outro aprender a receber. Ô, Mauro, e não podemos esquecer de uma coisa. Vamos voltar lá. Eu falo que o bonito do Espiritismo é que tudo que você fala, você pode buscar nos Evangelhos de Jesus. Então, vamos lá. Nas bem-aventuranças,
o que que Jesus fala com Pedro? Pedro, quantos pães e quantos peixes nós temos? Essa frase, essa fala de Jesus, né? Essa frase de Jesus, ela deixa claro para nós o seguinte: se você tem, você pode multiplicar. Agora, se você não tem, você não pode dar. Então, a gente precisa de entender que não importa para nós, olha para você ver, Jesus, para que ele pudesse levar a esperança das bem-aventuranças para os companheiros, ele primeiro se ocupou com a barriga de cada um que estava vazia, porque ele sabia que tinha pessoas que não estavam ali há 3 dias. Isso, inclusive, teve um livro que eu li, eu não sei se foi do Ramatiz, que ele fala que tinham, quando eles anunciaram as bem-aventuranças, que as pessoas foram acumulando ali por dias e elas ficaram sem o que comer. Então, olha para você ver que bacana. Ele primeiro, ele evangelizou qual a mente? A mente estomacal. Porque ele sabia que se ele não desse o pão material para aquelas pessoas, que não ia adiantar nada, porque enquanto ele falasse, elas pensariam na comida. Então, esse trabalho que é feito é um trabalho de formiguinha, e que a gente vai ali, você pode ter a certeza que muitos daqueles companheiros que são fiéis na presença, eles estão ali aprendendo. Não tenha dúvida disso, né? Então, eu sempre lembro das bem-aventuranças desse trabalho. O dia que Ezequiel falou, olha, nós não estamos lá para dar somente a cesta, que são cestas de esperança. O significado da cesta, ele mudou muito para mim, muito mesmo. Ele foi para um outro nível de entendimento, de comprometimento e de visão. Assim, quando eu vejo aquelas pessoas levando, aí a gente passa a notar nos olhos dela a esperança de ter algo, ter condição de se alimentar. Então, às vezes, a gente tem que analisar, né, que estamos na condição de, graças a Deus, né, de doar. Ou seja, é melhor dar do que receber. Isso está lá na Bíblia. Ô, né? Mauro, eu vejo mais além um pouco, eu acho que mais do que a esperança de alimentar, é a esperança de poder contar com o irmão próximo, sabe? A esperança de saber que tem um próximo ali que não te esqueceu, que você não é invisível, que você pode contar com ele. Perfeitamente. E, além disso, também a gente não pode esquecer de um detalhe. Olha, nós estamos... Tudo que a gente está falando está dentro do tema de desobsessão aqui, tá? Não pensam vocês que não estão, não, que não estão, porque está. Uma vez eu escutei da espiritualidade, nós tínhamos uma companheira, não sei se eu contei esse caso, ela foi Miss Minas Gerais, e ela estava num processo obsessivo violento. E aí ela tirou uma orientação, e a orientação era o seguinte: fazer a campanha do quilo. Olha que legal. Aí nós ainda estávamos na Capurate, chega aquela mulher produzida para passar na passarela, caminhar na passarela. Eu olhava para ela e eu falava assim: meu Deus do céu, essa mulher vai ficar feia demais com esse saco nas costas. E olha que interessante, eu fui distribuindo e sobrou o saco mais surrado que tinha para ela. Aí, resultado, sai ela na rua para pedir. Então, quando as pessoas viam aquela mulher toda bem vestida, trajada de batom e tudo mais, eles não acreditavam que ela estava fazendo uma campanha do quilo. Ela foi e voltou com o saco extremamente vazio, não tinha nada dentro do saco. Eu nunca esqueci isso, sabe? Então, assim, olha que interessante, como que nós ainda julgamos. Então, assim, você pega esses trabalhos que a gente fez, que a gente acha que é assistencial, mas, na realidade, as pessoas, Patrícia acabou de lembrar, quantas às vezes me ligam aqui e, por qualquer razão, descobrem meu telefone
Vicente, eu estou sem gás aqui, eu tenho 4 meninos, eu tenho 5 meninos. E assim, como a gente conhece, né? Como a gente convive. Hoje, quando eu estive lá na Dona Didi, a Dona Didi está desesperada. Por quê? Porque o dono do imóvel, ela tem 50 e tantos cachorros, o dono do imóvel pediu um imóvel para ela. E ela... Mentira, Vicente. Seu Vicente, para onde que eu vou? Putz, grila. Aí, resultado, escuta só. O marido, o Paulo, doou para a gente um lote. Né? Ele doou um lote que ele comprou do pai dele lá. E aí ela virou para mim e falou assim: em último caso, eu vou pegar a cachorrada e vou lá para o lote que o Paulo doou. Eu falei, ô, Dona Vivi, e pode ir que nós vamos levantar o habitat lá, eu só fica lá. Olha que desespero. É muito pior do que uma mãe que às vezes chega ali e vira e fala assim: eu não tenho o que dar para o meu filho. Agora, você imagina, por exemplo, a Dona Didi, que tem 50 filhos. Então, meu caro, é por isso que eu falo, se não for pelo Espiritismo, você Eu não posso consegue. imaginar a agonia dela. Eu Você sei, não não pode. imagino, não, eu sei. Então, aí eu falei, Dona Didi, pode ficar tranquila que a solução vai chegar. Pode ter certeza. Então, meu caro, a gente tem que aproveitar os momentos para repensar nossos valores. Porque a gente vive numa vaidade besta, nós gastamos um monte de dinheiro para ficar bonito, e a beleza não é física. Eu estou cansado de conversar com pessoas aparentemente lindas, mas pessoas feias, vazias, que não têm nada para somar, nada para oferecer, por incrível que pareça. Em compensação, tem hora que você conversa com pessoas, eu estou falando a nível de visão humana, as pessoas feias, mas com a beleza. Eu já falei aqui que o homem mais feio que eu conheci na face da Terra era Chico Xavier, mas de uma beleza que até então eu não vi na Terra. Ele não podia abrir a boca que saía luz. Então, nós temos que pensar assim, ao invés da gente ficar aí queimando dinheiro aí. Eu não estou falando que ninguém tem que ficar feio, porque o mundo é bonito, mas, assim, os excessos, nós vamos ter que responder por eles. Vamos, Calazans, desculpa aí. Estou pensando aqui, Vicente, e muitas vezes nessas tarefas caritativas que o Espiritismo proporciona a gente realizar, nós estamos beneficiando, né, entes queridos de obsessores nossos, né? E aí muda. Olha, né? Agora está fazendo isso, deixa de nos perseguir, né, de nos obsediar, em razão do benefício que nós estamos prestando a alguém, né? Perfeitamente. Você não lembrou do livro Libertação? Olha que legal. O que o nosso querido Gúbio faz? Ele vai lá libertar. Olha, lembra a história do juiz? O cara era um dos obsessores da Margarida, né? Vamos pegar lá o outro. Como é que o outro chamava? Tinha o... De nome... Aí, o que ele faz? O outro que estava sendo perseguido lá pelo filho do juiz, que parecia como era uma coincidência. Aí o Gúbio vira e fala assim: quando nós tiramos uma alma do inferno, quando uma alma do inferno acorda, Jesus permite que nós salvamos dezenas delas. E naquele trabalho ali, o resgate do Gregório fez com que dezenas e dezenas dos espíritos fossem resgatados. Então, muitas vezes, quando você está dando uma cesta básica, quando você está dando a esperança para alguém, você está simplesmente pegando algum ente querido, ou alguma pessoa, algum obsessor ligado àquela pessoa, ou ligado a nós, que tem ligação com aquela pessoa, porque não tem coincidência, não. E você simplesmente está fazendo o quê? Aquele espírito que às vezes tinha ódio de você, que você está tratando de um filho dele de vidas passadas, você está libertando ele, dando a ele a esperança, e ele vai olhar para você e falar assim: pô, esse cara melhorou, porque ele está cuidando de um ente querido meu. Ô, gente, eu não acredito em coincidência.
Eu não acredito. Porque se E aí, pode falar. e aí é o amor cobrindo a multidão de pecados. Ah, maravilha, maravilha. E outra coisa, eu não consigo entender a fala que, por exemplo, a gente fazia trabalho lá no centro o tempo todo, né? Isso é fuga. Então, onde que isso é fuga? Isso é cura, né? Então, a gente aprende a se perdoar, né? Igual você falou aí da importância do perdão. A gente aprende a lidar com o outro, a gente está ali se curando o tempo todo. Então, isso não é fuga, não, isso é cura. Perfeito. E, além do mais, muitas vezes nós estamos devolvendo aquilo que nós tiramos. Né? Que nós roubamos, né? Nós roubamos. Estamos devolvendo aquilo que nós... isso aí. Se a gente não cair na real, eu com toda sinceridade, sabe? Hoje eu sou um camarada que eu fico pensando, se não fosse a doutrina espírita na minha vida, talvez eu não estaria mais aqui. Porque a minha visão era completamente diferente. Então, não foi à toa que eu conheci a doutrina espírita em tão pouca idade, né? E eu falo o seguinte, se um medicamento me faz bem, por que não oferecer a aqueles que têm a mesma enfermidade? Então, eu penso assim. Aí a gente vê, Vicente, até estava conversando com a minha esposa hoje sobre isso, né? Fazendo uma lembrança, desde criança, os caminhos que nós traçamos para chegar na doutrina espírita. Né? Perfeitamente. Ô, Calazans, isso é tão interessante. Olha que interessante. Eu tenho feito um trabalho aqui, eu tenho ligado para várias pessoas que eu considero da minha relação. Existe aqueles que você convive e existe aqueles que você tem uma relação até de intimidade. Então, o que eu fiz? Eu peguei todas as pessoas que eu tinha uma relação de intimidade, a gente fez um vídeo lá da Toca e eu mandei para essas pessoas. E lá vou mandando para um, para outro e tal, pedindo que seja adotado um animal lá na Toca. Aí aconteceu um fato, eu tenho uma conhecida minha que todos os dias ela me manda mensagem, ela me liga e tal, e a gente tem uma relação há muitos anos. E aí eu mandei uma mensagem para ela, tem uns 10 dias, cantando ela para ela adotar um cachorro. Mas nunca me ligou, e nem me mandou mensagem mais. Aí eu contei para a Estela aqui em casa, a Estela começou a rir e falou assim, Vicente, às vezes tem alguns amigos que não são amigos. Eu falei, pô, assim, aí você para e pensa e fala assim, na realidade, aquela pessoa é um necessitado. Ele é um necessitado. Você está dando... Uma vez eu aprendi um negócio seguinte, quando você faz a campanha do quilo é o maior processo desobsessivo que existe. Você está dando a opção do seu obsessor ou do espírito que te acompanha ir fazer junto com você. Você está dando a oportunidade das pessoas de participar. O que o Mauro lembrou aí, por exemplo, né? Quantas pessoas hoje mantêm o trabalho lá no Páqua? Pessoas que nunca foram lá, pessoas que sequer me conhecem, que conhecem o Mauro, mas o que acontece? São essas pessoas que, querendo ou não, mesmo não tendo a chance e a oportunidade até de ir lá, mas elas estão... não importa a quantidade que está doando, mas, em compensação, está acontecendo ali o quê? Um desapego. Porque se você parar e pensar assim, eu dou R$100 para ajudar na Toca, é R$1.100, mas ao ano, é 1.200, mas calcula isso em 10 anos, calcula isso numa vida. Cara, tudo aquilo que você fez de errado em relação aos animais no passado, você lá vai recompondo em parcelas pequenas, igual acontece nas reencarnações nossas. A mesma coisa acontece lá na cesta básica. Eu fico observando lá, R$100, 200, 500 de um. Quantas pessoas... Agora, você pega isso desde a pandemia que está acontecendo. Lá na pandemia, nós chegamos a arrecadar, no ano, mais de 200, quase R$300 mil. Então, aí você para e pensa e fala assim, puxa vida, olha como é que o trabalho é feito. Mas você tem que estar ali prestando conta, mostrando para as pessoas o que você está fazendo. Então, a gente pode achar
que... aí eu lembro sempre do óvulo da viúva. Sabe? Não tem, olha, tudo que a gente fala dentro do Espiritismo está lá no Evangelho de Jesus. Eu falei demais, eu falei que eu não ia falar hoje. O diálogo é bom, Vicente. Surpreende muito o diálogo. Eu acho até que teve uns companheiros que saíram do trabalho aqui, do estudo aqui, porque eu falo demais, então... Aí, paciência, né? É a escolha de cada um, né, Vicente? Mas tá bom. Bom, pessoal, chegamos às 19 horas, né? Vai ter que continuar no próximo domingo aí. Pode ser? Eu falei que o estudo do Calazans ia demorar, porque não tem como, esse assunto foi deixado para você. Por quê? Porque você tem que pegar uma série de outros estudos, igual outros já fizeram aqui, mas balizado, isso tem que ser, porque trazer para a gente assim, porque você só pegar o livro, ler a lição e chegar aqui e falar, beleza, mas você está trazendo essas comprovações todas, buscando no Livro dos Espíritos, buscando em outras obras, do próprio André Luiz. Eu acho que isso é um embasamento legal, porque você está falando aí do processo obsessivo e a gente está falando da cura, porque, na realidade, nós estamos dividindo o trabalho aqui. Enquanto você traz o básico do dia a dia, da vivência nossa em relação ao nosso convívio com os espíritos, a gente vai trazendo também as soluções que ela está nos trabalhos que nós podemos realizar no dia a dia, em todos os aspectos. Por isso que a gente fala, mediunidade é 24 horas por dia. Certamente. Bom, pessoal, então chegamos ao final de mais um estudo, né? O louvor. Vou pedir... Quem é que eu vou pedir? Vou pedir o Calazans hoje fazer a oração final para nós. Então, vamos agradecer a Jesus, os amigos espirituais, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos em nome do Cristo, buscando o entendimento das leis divinas, buscando o entendimento do nosso propósito aqui na Terra. Que possamos, com essas lições que hoje aqui ouvimos, compartilhamos, a gente possa assumir esse propósito de tornarmos pessoas melhores a cada dia. Então, que na próxima semana possamos estar aqui mais uma vez, reunidos em nome do Cristo. Assim seja. Que assim seja, pessoal. Boa noite a todos aí. Boa noite, pessoal. Boa semana para todos. Boa noite. Boa noite. Todo mundo. Boa noite, Vicente, gente. dá para a Boa gente semana. conversar uns 2 minutinhos aí, depois que o